Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Estou aqui mais uma vez para nós juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia. Meu pastor-presidente é o pastor Ida Marques Luiz de Oliveira e sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves. E nós estamos aqui trabalhando com as lições apresentadas nas revistas da editora Betel. E nós estamos trabalhando aqui com o quarto trimestre de 2022. E o tema deste trimestre é a Igreja e o Espírito Santo. Estamos aprendendo sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Amém? E hoje estarei trazendo aqui para vocês um comentário sobre a lição de número 8, que tem por título Capacitados para servir uns aos outros. Antes de eu adentrar aqui na nossa lição, quero já agradecer todos vocês que têm aí me acompanhado, que têm se inscrito neste canal, né? Que comentou, que compartilhou, que curtiu. E que Deus recompense muitíssimo a vida de vocês. Que Deus abençoe muito a vida daqueles que têm orado, daqueles que têm aprendido também, né? Juntamente comigo aqui, porque eu estou aqui para aprender também, né? E nós estamos aqui para aprender juntos, para honra e glória do Senhor. Quero agradecer quem comentou aí por último, foi o Reisvaldo Alexandre, que comentou no vídeo da lição de número 6, não, na lição de número 5, se eu não me engano. Também a Ivana Alves, que comentou na lição passada, né? Ela é do Rio de Janeiro. A Márcia Silva também, que comentou. Que Deus abençoe vocês. E vamos, então, agora para mais uma lição, né? Aqui tudo é muito simples para quem está chegando agora. Eu não tenho uma tecnologia muito avançada para gravar os vídeos. E tem que ser, eu vou de acordo com o meu horário, né? Eu também trabalho e a semana inteira, então não é sempre assim que às vezes eu consigo gravar só de dia ou só de noite, então eu tenho que me adaptar. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor, para o nosso crescimento espiritual, amém? O mais importante aqui é a palavra de Deus ser anunciada, né? Então, eu espero que isso aconteça, que você esteja recebendo essa palavra aí na sua vida e oro para que o Senhor faça uma grande obra na minha vida e na sua vida também, amém? Vamos então, sem mais enrolação, para a nossa lição aqui, né? Que o objetivo é esse. Eu já falei o título da lição, que é Capacitados para servir uns aos outros. O textual da nossa lição vai nos dizer: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Romanos 12, 4. Na verdade aplicada nos diz: devemos ser dedicados e zelosos no uso dos dons distribuídos segundo a graça de Deus para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Os objetivos desta lição aqui serão estes: apresentar a importância de exercitar os dons, ensinar que os dons estão a serviço do reino de Deus e mostrar como servir a Cristo através dos dons. Amém? Os textos de referência se encontram ali em Romanos, capítulo 12, os versículos do 4 ao 8. Mas eu aconselho você ler o capítulo 11 de Romanos e o capítulo 12, assim também como o capítulo 13. Muito importante você ler esses 3 capítulos e estudar a lição, mas ler primeiro na palavra de Deus, né? Para assim estudar essa lição. Mas não leia só por ler, né? Leia meditando, tentando compreender várias versões, né? Leia primeiro em uma versão mais original, mais fiel aos originais, né? Como a NVI, a Revista Corrigida, e depois leia na NTLH, por exemplo, porque eu tenho certeza que você vai ter um melhor entendimento, uma maior compreensão, e leia também as leituras complementares, porque é muito importante, tem uma leitura para cada dia da semana, e é importante você ler todo o capítulo que está sendo citado ali. E meditar também em todas as referências que é citada durante a lição.
porque sem a palavra de Deus nós não somos nada. Todas essas lições é um comentário da palavra de Deus, mas quem faz a obra, quem nos dá o verdadeiro entendimento é a palavra de Deus. Então é importante você meditar sempre em oração, porque quem nos capacita, quem nos ensina é o Espírito Santo. Amém? Vamos ler aqui o que está disponível, né? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensino, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Vamos estar orando agora neste momento. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que oremos para que possamos estar sempre a serviço do reino de Deus. Amém? Vamos orar e você pode apresentar a Deus a sua oração, o seu pedido, aquilo que tem te afligido, a sua ansiedade. Entregue tudo para Deus. Confie nele que o mais ele fará. Amém? Senhor meu Deus e eterno Pai, agora neste momento, eu quero agradecer por estar aqui mais uma vez, para junto com o teu povo, junto com muitas pessoas que estão aqui acompanhando, aprendermos mais um pouco da tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar aqui qual é a verdadeira vontade que o Senhor está colocando nessa palavra. Qual é o verdadeiro propósito deste ensino, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a guardar todo esse ensino no nosso coração e a praticar, Senhor. E também peço que o Senhor abençoe cada vida que está acompanhando este trabalho, cada pessoa, cada lar. Visita agora, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, eu não conheço essas vidas, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus que sonda o mais profundo de cada ser. Então, que o Senhor visite agora este coração aflito, angustiado, que o Senhor visite agora este lar que está, talvez, à beira do fracasso, mas que o Senhor possa restaurar tudo aquilo que foi perdido, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa cumprir o teu querer nessas vidas, fazer aquilo que é necessário, mas que o Senhor possa entrar com providência agora e repreender tudo aquilo que não provém de ti. Eu peço que o Senhor traga paz a essas vidas e traga uma recompensa que só o Senhor pode dar. Também quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, por este momento tão especial, por este privilégio tão grande que eu não mereço, mas é a tua misericórdia que tem nos alcançado. Muito obrigada, Senhor, e que o Senhor esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre, nos ajudando a estar sempre servindo o reino de Deus, servindo a tua igreja, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado e que haja o cumprimento do propósito estabelecido para cada um de nós, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos então agora começar a falar sobre essa lição, né? Nós vamos ver aqui na introdução que nos diz: nesta lição estudaremos os dons distribuídos segundo a graça de Deus aos que foram transformados pela renovação do entendimento, visando atender às diversas demandas do corpo de Cristo enquanto está neste mundo. Nós podemos ver ali em Romanos capítulo 11 e 12, uma palavra direcionada aos gentios, né? Aqueles que não eram judeus, porque o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Então, ele pregou para aqueles que não eram judeus, e esses então aceitaram a Jesus. E então agora existe aquela igreja ali, né? E ele em Roma, e Paulo então escreve essas cartas falando diretamente com aqueles gentios que tinham aceitado Jesus e que fazia parte do ministério da igreja ali em Roma, os romanos, né? E nós vemos ali no capítulo 11 que vai falar, né? Ele vai falar sobre a salvação, né? Que não era só para os judeus, que o ramo foram quebrados, os ramos da oliveira e foram enxertados, né? Porque eles se exaltaram, os judeus rejeitaram
a Cristo e então deu oportunidade para os não-judeus e vai falar da bondade de Deus para com todos. E ele vai fazer um alerta e dizer que não podemos, nós sendo gentios, não podemos nos gloriar sobre o povo de Israel, sobre os judeus, porque da mesma forma que eles foram cortados, nós também poderemos ser cortados, se deixarmos de acreditar em Jesus e ficarmos orgulhosos, assim como eles ficaram, né? É um alerta para eles, né? Olha, não fiquem orgulhosos, não fiquem se achando. E aí ele vai dizer aqui no capítulo 12 que eles foram transformados, que foram, agora tem uma nova vida com Deus. E aí, uma nova vida a serviço de Deus. E aí ele vai falar da renovação da mente, né? Olha, foi pela misericórdia de Deus. Ele vai começar dizendo, foi por causa da misericórdia de Deus. Então agora vocês têm que oferecer um culto a Deus de forma consciente. Ele vai falar de todo o serviço na igreja, de todo o serviço para o reino de Deus, tanto dentro do culto, como no decorrer do dia a dia do cristão. Então ele vai falar assim, para oferecer em sacrifício vivo e prestar um culto racional, não um culto à base de emoções, né? Só de emoções, por impulso, mas um culto racional, tendo raciocínio, tendo razão. Né? E vai falar daquele culto sem haver aquelas coisas, aquelas meninice, né? Vai falar muito disso. E aí ele vai apresentar, então, que por causa da misericórdia de Deus, ele nos concedeu dons para o crescimento espiritual da igreja, para ser trabalhado dentro da igreja, no serviço do reino de Deus. E quando eu falo de igreja aqui em todas essas lições, eu não falo da igreja A ou B, da igreja Assembleia, da igreja Presbiteriana, não estou falando de nomenclatura, mas estou falando da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Né? Aqui vai falar para todos aqueles que são a igreja do Senhor, templo do Espírito Santo. E juntos nós formamos um corpo de Cristo. Que vai falar aqui que isso é para o desenvolvimento do corpo de Cristo, esses dons. E nós vamos trabalhar aqui com 7 dons que são citados no capítulo 12 de Romanos. Esses dons não são os mesmos dons que nós vimos anteriormente, aqueles 9. São dons diferentes. Aqueles dons que nós vimos são manifestações. O Espírito Santo manifesta da forma como ele quer, na hora que ele quer e à medida que a pessoa dá lugar, né? A pessoa tendo comunhão com ele. E não são dons que vão ficar permanentemente na vida da pessoa, entendeu? Já esses dons aqui que nós vamos falar, esses 7 que são citados no capítulo 12 de Romanos, são dons permanentes. São dons que são capacitações, né? Dons de capacitação para os membros do corpo de Cristo. Aqueles que já aceitaram a Jesus, aqueles que já têm uma vida transformada, uma nova vida com Deus, né? E aí nós vamos ver que tem essa diferença. Aí nós vamos ver no tópico 1, exercitando os dons. Os dons dados por Deus são para que a igreja cumpra sua missão aqui na terra até que o noivo venha buscá-la. Tá vendo? São dons para os gentios que aceitaram a Jesus e fazem parte da noiva do Cordeiro. Por isso, o apóstolo Paulo destaca a importância de cada um dos dons no serviço da obra de Deus, de acordo com a graça que nos foi dada. Vemos em Romanos, lá no capítulo 12, do 3 ao 7, o resultado da mente renovada, que foi citada no versículo 2. Uma mente renovada que não anda de acordo com os preceitos desse mundo, né? Vai falar aqui no versículo 2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês que conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então a pessoa foi transformada, e aí agora vai ter uma atitude de uma pessoa transformada. Né? Então ele vai mostrar aqui como que tem que ser essa atitude. E aí, porque lá eles já tinham sido transformados, os romanos, e eles não estavam tendo essa atitude.
Então, Paulo vai trazer uma palavra para que eles observassem, né? Examinassem. Tanto que ele vai falar aqui no começo que a pessoa tem que agir com humildade, pensar com humildade a respeito dela mesma. Que vai falar no versículo 3, olha aqui, a parte B. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então, era para cada um observar a si mesmo, né? E isso é para nós hoje. Para nós observarmos como está a nossa vida, para examinarmos e não agirmos com soberba, com arrogância, achando que somos melhores que os outros, né? Achando que outros são melhores que nós, mas agirmos com humildade. Ele vai falar disso aqui, né? E aí, ele vai chamar a atenção para nós agirmos com comprometimento no servir ao corpo de Cristo, com as capacitações concedidas pelo Senhor. E aí nós vamos ver os dons, que são profecia, ministério, ensinar, o dom de exortar, o dom de repartir, o dom de presidir e o de exercitar a misericórdia. Então são esses 7 dons. São dons diferentes daqueles. Tem profecia? Tem, nós vamos ver aqui a diferença daquele outro dom de profecia, tá bom? Quando chegar na parte do dom de profecia. Vamos falar sobre cada um pouquinho aqui, amém? 1.1. Graça para o exercício de diferentes ministérios, né? Deus tem derramado do seu Espírito sobre a igreja, capacitando os seus servos com diferentes dons, visando a edificação da igreja. Nós vamos ver que em Romanos, no capítulo 12, o versículo 3, o exercício dos dons. Que cada discípulo precisa observar, precisa estar atento às recomendações que diz nesse versículo. Veja só. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, Paulo dizendo, né? Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Não se acha mais do que você é. Seja humilde, né? Vai falar aqui, ó. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque às vezes a pessoa, Deus deu um dom para ele e ele já começa a pensar que ele é melhor que os outros. Então tem que olhar, agir com humildade. Na verdade, a gente tem que se achar sempre, nossa, eu estou aqui para servir, eu sou o menor, mas com sinceridade no coração. Não é para você sair falando, mas é para você sentir isso, né? Não se sentir exaltado. Eu que devia estar lá. Seria melhor se fosse eu. Não dessa forma, mas com humildade, né? Se a minha vida serve, usa-me, Senhor, né? Com humildade. Ele vai falar, ele vai fazer esse alerta. Sempre devemos observar esses dons de forma humilde, pensando sempre em servir ao próximo, né? E no bem-estar da igreja. É a nossa responsabilidade, né? As dádivas de Deus ao seu povo são demonstrações de sua generosidade e não por causa de nossos méritos. Porque nós não merecemos nada. Nós merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí, pela misericórdia de Deus, Ele nos deu o dom gratuito, que é a vida eterna. Então, é tudo pela generosidade de Deus. Se não fosse pela bondade, misericórdia de Deus, o que seríamos de nós? Então, nós temos que sempre estar com esse pensamento em mente, com o nosso coração tendo essa humildade que está sendo ensinada aqui neste momento. Amém? E porque se não agirmos dessa forma, nós não vamos exercitar, usar os dons que Deus nos dá da forma correta. Entendeu? E a forma correta é para servir a igreja, né? A igreja precisa crescer de maneira equilibrada. E depende de nós usarmos esses dons que o Senhor nos dá, de cada um, né? Exercitar o dom que Deus deu para que haja esse equilíbrio, para que haja esse crescimento saudável, né? Cada cristão deve exercer seu dom pela fé, de acordo com a fé que Deus deu a cada um. Já essa fé aqui é uma fé que o Espírito Santo nos concede, de acordo com a nossa limitação, de acordo com as nossas possibilidades, né? Eu não posso ultrapassar o limite que Deus colocou para mim, né?
e isso é errado, isso eu estou ultrapassando a fé, entendeu? Então eu tenho que ir de acordo com aquilo que Deus permite para minha vida. Esses dons são instrumentos que devem ser usados para a edificação, não brinquedos para recriação e nem armas para a destruição, porque tem gente que usa de forma a brincar com as coisas de Deus e outros já usa para querer atingir o próximo, para atacar alguém, né, agindo com egoísmo, com o próprio ego, né, diferentemente do que realmente Deus quer que nós façamos. E são dons que Deus concede para permanecer em nossas vidas. Então nós precisamos usar esses dons, né, da forma correta. Amém? 1.2. Os dons de serviço devem ser usados para a edificação da igreja. Devemos ter o entendimento de que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem um plano específico para realizar na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo nos convida a compreender essa vontade de Deus, para que possamos servir a igreja conforme a capacitação recebida do Senhor. Olha, não foi por acaso que você nasceu. Não foi por acaso que você aceitou Jesus. Não foi por acaso. Além de ser para a sua salvação, tem um propósito, senão você não estaria aqui nessa terra. Entendeu? Se Deus permitiu que você viesse até essa terra, que você fosse salvo pela graça, que você conhecesse essa palavra de Deus, tem um propósito. Tem algo, um objetivo específico para a sua vida, né? E você pode observar, se você ainda não descobriu, você tem um dom que Deus te deu. Você tem uma capacitação que Deus deu para servir a igreja, para edificar a igreja, para que você faça algo em prol do reino de Deus, né? Todos nós fazemos parte dessa grande obra. E cada um é importante, cada um é especial, tem um propósito específico, entendeu? Talvez um é só na oração, talvez um é só para isso, talvez um é só para ser aquilo, entendeu? Mas todos têm algum objetivo e juntos, imagina, todos trabalhando com o mesmo propósito, que é a edificação da igreja. É maravilhoso. Consegue imaginar isso? Eu consigo imaginar e é tremendo a visão que eu consigo ver da igreja crescendo, da igreja. O meu desejo é que isso aconteça, que isso se cumpra, né? E vamos orar para isso. Cabe lembrar que fomos vocacionados para vivenciar o amor de Deus em todo tempo e em todo lugar, amando e servindo a todos à nossa volta, para a glória de Deus Pai. Ah, como eu posso servir a Deus? Sabe como? Servindo a igreja, servindo ao próximo, servindo ao meu irmão. É assim que eu sirvo o reino de Deus, é assim que eu sirvo a Deus. Jesus deu o maior exemplo. Ele serviu os discípulos, lavou os pés dos discípulos, serviu alimento para eles ali naquela ceia, né, antes dele ser crucificado. Ele deu o maior exemplo e mostrou para nós que nós viemos aqui para servir. O reino espiritual, o reino de Jesus é diferente deste mundo, do reino deste mundo. Porque o reino deste mundo não é dessa forma de servir um ao outro, né? São gigantes pisando em cima dos menores e passando por cima. O importante é eles crescerem, o importante é eles conseguirem seus objetivos, não importa quem eles passem por cima, quem eles matem, quem eles esmaguem. Já o reino de Deus é o contrário de tudo isso. Jesus mostrou isso para nós e nós temos que ter esse entendimento. Como servos de Deus, estamos aqui para imitá-lo, para servir a Jesus, seguir os passos de Jesus. Então, nós temos que entender que estes dons, essas capacitações que o Espírito Santo nos dá, é para o serviço do reino de Deus, para que o reino de Deus cresça, né? Para servirmos ao próximo. E segundo o dicionário bíblico Bacon, não sei falar certo aqui, mas vou colocar o nome aí para vocês verem. Os crentes têm funções variadas que, não obstante, são essenciais para o funcionamento adequado do corpo que eles formam. Portanto, não há lugar para que alguém pense coisas muito grandes a seu próprio respeito. Isso é muito importante, porque para servir,
você tem que se humilhar. Tem um versículo na Bíblia que fala que nós não devemos achar que nós somos alguma coisa, mas sim que o outro sempre é maior do que nós. Mas não no sentido de ter um complexo de inferioridade, mas no sentido de querer servir, de se humilhar ao ponto, olha, eu estou aqui para te servir, para te ajudar, você precisa de alguma coisa. Chegar na igreja, servir de alguma forma, chegar na casa de alguém, servir de alguma forma, não esperando algo em troca, porque isso é barganha. Mas não importa se a pessoa vai falar um obrigado, não. Eu servi e me senti em paz, por isso eu cumpri o propósito que era para mim estabelecido. Entendeu? E aí, isso, se não tiver com isso em mente, com essa ideia enraizada em nossas vidas, nós não conseguimos cumprir o propósito de Deus, o propósito estabelecido para nós aqui nessa terra. É muito importante termos isso em mente. Amém? E agora vamos entrar, então, aqui nos dons, falando sobre cada um. O primeiro que nós vamos falar é sobre o dom de profecia a serviço da igreja. Mas antes de adentrar nesse dom, vamos ver o que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, de aplicação pessoal, na verdade, desculpa. Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, fala aqui para nós, que traz um comentário abrangendo todos os dons, só para nós já introduzirmos nesses dons. Amém? Que diz assim, ó. Observe essa lista de dons e imagine o tipo de pessoa que recebeu cada um deles. Os profetas, profecia, são geralmente corajosos e articulados. Os servos, que ele quer para servir, o dom de ministério, e os ministros do evangelho, que exercem o ministério, são fiéis e leais. Os mestres, os que ensinam, são aqueles que apresentam um raciocínio claro. Os encorajadores e exortadores, o dom de exortar, sabem motivar os seus semelhantes. Aqueles que repartem são generosos e dignos de confiança, falando do dom de repartir. Os líderes são bons organizadores e administradores, o dom de liderança, que é o dom de presidir, esse nome, né? E aqueles que exercitam a misericórdia demonstram bondade e são pessoas atenciosas que se sentem felizes ao dedicar seu tempo aos outros, onde exercitar a misericórdia. Veja só, todos esses aqui que nós falamos. Seria muito difícil uma pessoa ter todos esses dons. Não existe a pessoa que tem todos eles, porque é muito difícil, né? Não tem como. Um profeta ousado geralmente não é um bom conselheiro. Aquele que contribui com generosidade poderia falhar como líder. Ao identificar os seus dons, agora você, pergunte a si mesmo como poderá usá-los para edificar a família de Deus. Já serve para nós termos a mente aberta e pensarmos em qual dom eu tenho. Para que eu posso servir ao Senhor? Para que eu posso servir na igreja, no reino de Deus, na minha igreja local, com os meus vizinhos, com a minha família, dentro da minha casa? Já para nós introduzirmos aqui, então, aos dons. É muito importante observar. Ninguém tem todos, entendeu? Cada um tem um, no máximo 2. Porque não tem como, entra em contradição. Mas nós vamos ver aqui, no 1.3, o dom de profecia a serviço da igreja. Dom aqui como capacitação, né? Esse dom de profecia, ele vem para capacitar. Não é como o dom que é manifestação, que nós já vimos nos tópicos anteriores. Aquele dom é uma manifestação sobrenatural. Agora aqui a pessoa recebe o dom no ministério da igreja e aí ele vai exercitar esse dom, né? Vai ficar permanente na vida dele se ele permanecer no caminho do Senhor. E se ele voltar, vamos supor, se a pessoa afasta, aquele dom fica adormecido, porque ele não está exercendo. Mas quando ele volta, Deus vai capacitar ele, renovar ele com aquele dom que foi oferecido a ele. Entendeu? E nós vamos ver aqui que é interessante notarmos que da lista de Romanos 12, do 6 a 8, este é o único dom que também está presente em 1 Coríntios 12,
e o seu exercício é o mais comentado pelo apóstolo Paulo nos capítulos 12 ao 14. Pontuamos aqui que, conforme visto no tópico 1.1, o membro do corpo de Cristo, capacitado com este dom, deve estar totalmente sob o controle do Espírito Santo, bem como consciente de que a mensagem não se opõe ao padrão estabelecido pela palavra de Deus. Veja só, a pessoa ela precisa estar em comunhão com o Espírito Santo, porque ela não pode falar de si mesma. Ela tem que falar a palavra de Deus. Ela tem que falar aquilo que o Senhor revela a ela. Essa pessoa que tem o dom de profecia, essa capacitação, ele vai falar, vai transmitir a palavra de Deus. Né? Ele vai profetizar, seja durante o culto, pregando. Aquele que prega, né, é um profeta de Deus. Aquele que é revelado alguma coisa. Então, esse dom, a pessoa precisa estar, para ser exercitado, ele tem que estar em comunhão. Ele tem que permitir que o Espírito Santo esteja na vida dele, para que o Espírito Santo controle ele e esteja, não é bem controlar, né? Porque o Espírito Santo não obriga ninguém. Mas o entendimento só vem se o Espírito Santo estiver na vida da gente. Como que eu vou falar daquilo que eu não sei? Então eu preciso buscar a revelação primeiro do Espírito Santo. Então ele vai me usar, porque ele já me revelou, ele vai me fazer lembrar aquilo que ele me revelou quando eu estudei a palavra de Deus. Então é nesse sentido. Então a pessoa precisa estar em comunhão com Deus, estar buscando a Deus, porque se ele falar uma coisa errada, ele vai ser cobrado. A palavra de Deus fala que aquele que ensina vai ser muito mais cobrado do que o que aprende. Porque se falar errado, meu Deus, misericórdia. Por isso que tem que estar na dependência do Espírito Santo. No tópico 2, nós vamos dar continuidade aqui aos dons. Vai falar os dons de edificação, exortação e ensino a serviço do reino de Deus. E nós vamos ver a introdução do tópico 2 que diz: o Senhor confere o poder espiritual necessário e apropriado a cada crente para desempenhar suas funções na igreja. Afinal, o Senhor outorga os dons para a sua igreja conforme a sua vontade. Veja só, é conforme a vontade dele. Não por merecimento da pessoa. Não é porque a pessoa merece, mas porque Deus quis e porque é a vontade dele. E é nosso dever procurar formas para servir a igreja e ao próximo com os dons que Cristo nos tem ofertado. Eu recebi o dom de profetizar. Agora eu vou ficar famosa, eu vou criar um canal no YouTube e vou ser muito famosa. Tá certo isso? Não, é errado. Totalmente errado. Deus me deu o dom de profetizar? Deus me deu o dom de ensinar? Então agora eu vou fazer de forma que a igreja cresça, né? O crescimento espiritual. Eu vou transmitir aquilo que Deus me deu. Eu vou compartilhar. Não é para mim mesma. Não é para me vangloriar, porque eu não mereço, mas sim para a glória de Deus. Para servir, eu tenho que ser útil para o reino de Deus. Que maravilha que é ser útil, ter utilidade. Isso é tremendo. Você se sente completo, você sente satisfação, realização. É maravilhoso. Então nós temos que ter esse pensamento, né? E nós vamos aqui no 2.1 ver o dom de ministério a serviço da igreja. O dom de ministério é o dom de servir, né? Então muita gente pensa, sou ministro do evangelho. Eu sou presbítero, né? Então eu sou o cara agora, eu sou o bichão da goiaba. Misericórdia. Quem é ministro está aqui para servir. O termo ministério no grego é diaconia. Indica, segundo Strong, atenção, assistência, serviço. Né? Veja o contrário do que o mundo prega, porque tem os ministros lá, né? Os governantes que são ministros, isso e aquilo, isso e aquilo. Aí tem muita gente que já estão se informando com a forma do mundo, né? Sendo que o apóstolo Paulo, no início do capítulo, já fala, não vos conformeis com este mundo, né? Conforma com a palavra, entra na forma da palavra. E o que a palavra de Deus fala?
Ministro é aquele que veio para servir, né? Ministério, diaconia, serviço. E aí nós vamos ver aqui, ó, conforme alguns comentaristas, como Strong Kenner, talvez tenha sentido mais amplo, como por exemplo lá em Romanos, no capítulo 15, 25, que fala que 2 igrejas contribuíram com os pobres lá em Jerusalém. As igrejas de Macedônia e Acaia contribuíram, serviram a uma igreja em outra cidade, aos pobres de outra cidade. É um sentido mais amplo, né? Desse serviço, desse ministério. E aí, nós vamos ver também lá em o fato de Romanos 12, 7, que está relacionado entre os de profecia e ensino. E é possível que se refira a um ofício específico da igreja como diácono. Então, nós vemos um texto que fala desse termo, um serviço mais amplo, como igreja servindo a outra em outra cidade, né? Aos pobres de outra cidade. E nós vemos também, de forma mais específica, como um diácono. Então, tem esses 2 sentidos. Mas não importa qual seja o sentido, o importante é a dedicação ao ministério. Porque vai falar aqui, ó, dediquemo-nos ao ministério. Algumas versões da Bíblia. Seja como for a expressão, essa expressão de dedicação ao ministério, nos remete a estarmos focados no serviço e procurarmos fazer com que tudo com excelência, visando o bom desenvolvimento da igreja. É você cumprir o seu papel com excelência. Quem é diaconisa, quem é presbítero, quem é diácono, quem é pastor, quem é evangelista, todos são chamados, né? Todos têm um ministério. Que ministério é esse? Servir. E quanto mais cargo você recebe, quanto mais o nível que você acha que está subindo, na verdade você está descendo. Quanto mais nome você ganha, reconhecimento você ganha, mais você tem que servir. Porque se você foi reconhecido, porque você estava servindo. A verdade é essa, que ele tem que ser reconhecido pelo trabalho que ele estava exercitando. E se ele foi reconhecido, agora ele vai parar, ele tem que parar, agora eu vou subir no nível mais alto, agora as pessoas vão me servir, eu não posso carregar um banco, eu não posso abrir a janela, não posso. Não, tem pessoas para isso. Na verdade, são para todos. Todos que têm ministério, né? Todos os ministros da igreja devem fazer algo na igreja, devem cumprir o seu papel, devem dar assistência, devem servir, devem dar atenção, observar, estar atento. Nossa, está precisando ali de um copo de água, eu vou lhe levar. Nossa, aquele irmão ali está precisando de um lugar para sentar, eu vou lhe ajudar. Nossa, aquele irmão está precisando de algo assim. Nossa, lá no banheiro eu vi que acabou o papel. Eu vou ali pegar um papel e colocar, né? Servir, isso é servir, isso é o dom de ministério, né? E nós fomos chamados para isso. Então nós precisamos. Veja o comentário da Bíblia de Estudo Roma que diz: um diácono aqui não é um membro de uma junta de diretores, mas um servo. Não descreve, aqui olha, não descreve um título ou ofício, mas sim um dom de ministério. Os pastores devem possuir este dom. Se os pastores devem possuir este dom, imagina os outros membros. Todos, eu acredito que todos devem possuir este dom, porque todos fomos chamados para servir. Todos estamos aqui para servir de alguma forma. Todos, tem gente que vê a necessidade ali acontecendo no meio da igreja, seja no culto, seja antes, ou em qualquer momento. Não é tarefa minha. É do fulano. Ah, fulano quer fazer isso. Misericórdia, irmão, vai converter, irmã. Faz isso não. Você tá vindo, às vezes até você sente vontade de ir lá e fazer. Isso é Deus te tocando. É Deus te lembrando que o servir é para todos. Todos nós somos chamados para servir. Então, nós podemos ver que nem sempre nós vamos estar ministrando a palavra, conduzindo um louvor diante do povo de Deus reunido ali. Nem sempre. Mas sempre há diante de nós uma oportunidade
para expressar o nosso amor a Cristo por intermédio de atos de serviço aos nossos irmãos. Isso é demonstrar o amor de Deus. Quando nós servimos, estamos demonstrando que nós amamos a Deus, que nós também temos o amor de Deus em nossas vidas. Então, que possamos exercitar esse dom em nome de Jesus. Amém? 2.2, dom de ensinar a serviço da igreja. Os dons são recebidos pelos crentes para prestarem serviços, utilizando seus dons e talentos ao reino de Deus. Verifica-se assim, entre estes dons, o dom de ensinar. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, do 6 ao 7. O dom de ensinar é a competência sobrenatural produzida pelo Senhor para ensinar as verdades sagradas da palavra de Deus. É a pessoa que recebe o dom para ensinar. Ela pega a Bíblia Sagrada, né? E ela começa a ler e ela entende. Ela recebe uma iluminação ali e entende aquilo que Deus está falando ali através daquele texto. E então ela sente aquele desejo. Eu preciso falar isso, as pessoas precisam ouvir isso aqui que eu aprendi. Sabe? Ela sente aquele chamado. Né? É o dom de ensinar. Né? Os pastores têm esse dom, porque estão nos ensinando na igreja. Quantos não têm esse dom, né? Os professores de escola bíblica dominical têm esse dom. Tem que exercitar esse dom, é o dom de ensinar, porque eles interpretam o ensino e estão ali ensinando, transmitindo aquela mensagem de forma que todos entendam, né? E isso é maravilhoso, porque nós vemos aí dessa forma o apóstolo Paulo orientando aos capacitados por Deus para o ministério do ensino que devem se empenhar para cumprir tão nobre serviço. Paulo sempre orientando, olha, vocês precisam ensinar, mas vocês precisam estar buscando na palavra de Deus. Ele vai falar sobre isso. Olha, ensinem, né? Vocês são chamados para ensinar, então busquem a palavra de Deus, leiam, estudem. E tem aquele alerta, né? Cuidado com o que vai ensinar. Esteja na dependência sempre do Espírito Santo, porque vai ser cobrado se ensinar errado, né? Vai ser cobrado. E esse dom de ensinar é tanto para aquele que ensina ali dentro da igreja, como pastores, professores, como também aquele que ensina fora da igreja, né? Como muitos que eu vejo gravando vídeos nas canais do YouTube. Eu acompanho também vários outros ensinadores da palavra de Deus que tem canais no YouTube, não só de escola bíblica, como também de capítulos, pegam capítulos por capítulos e ensinam. Tem o dom de ensinar. Então não é só dentro da igreja, porque ali também, em casa, você assiste um vídeo que está sendo transmitido para todos, e você vê que aquilo tem realmente base bíblica, está dentro do contexto, não é heresia, né? Dentro do contexto mesmo ali, e isso serve de crescimento ao reino de Deus, porque nós sabemos que a igreja não é só aquela construção que a gente vai, a igreja somos nós, né? Nós somos a igreja, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, tudo que edifica a cada um de nós, o corpo de Cristo, é importante, né? Então, nós vemos que esse dom é extremamente importante. A pessoa tem que estar na dependência do Espírito Santo sempre, né? No 2.3, nós vamos ver o dom de exortar a serviço da igreja, que muitos se enganam com esse dom. O dom de exortar não é de pegar e ficar só corrigindo as pessoas ali, né? Pega a Bíblia e versículo, isso aqui é para você, porque isso e aquilo, pega o versículo e joga. Vai só com a enxada, não leva a enxada para a igreja, vai só com a pá. Ah, serviu para você, joga lá com a pá. Em vez de pegar a enxada, não, isso é para mim. É para mim. Leva só a enxada para a igreja. Mas tem muito que não tem nem esse dom, mas fica fazendo isso, né? Agora, o dom de exortar não é nesse sentido, porque o contexto aqui, nós vamos ver, a palavra grega desse exortar para este dom
é paraclesis, que constitui chamado ao lado. Significa consolar, advogar, animar, confortar, incentivar. Então, é um dom de dar ânimo, de ajudar as pessoas. Não é um dom de empurrar para o buraco, entendeu? Às vezes a pessoa está na beira do buraco, saiu do fundo do poço e você estende a sua mão e ajuda. É o dom de exortar. Não, mas tem gente que faz empurrar de volta para o fundo do poço, né? Misericórdia, que possamos aprender aqui, vamos aprender aqui, né? Na Bíblia fica visível que existe um diferencial entre exortar e ensinar. Nesse sentido, podemos exemplificar que o ensino é a capacidade dada por Deus para auxiliar o crente a entender a palavra de Deus, foi o que eu disse. Já a exortação é poder oferecido por Deus para que o crente pregue a palavra de Deus a ponto de alcançar abertamente o coração, fazendo com que este, ao ser exortado, passe a ter um maior compromisso com o reino de Deus. Você viu que é você estender a mão para aquele que saiu do fundo do poço? Né? Você pregou de forma que chegou no coração daquela pessoa e aquela pessoa sentiu, não, eu tenho que aproximar mais de Deus. Aquela palavra daquele irmão me animou, me incentivou, me fez eu dar o primeiro passo, eu me encorajou. Veja, é esse que é o dom de exortar. Você faz tudo isso através, às vezes, de uma palavra, através de um conselho que você dá. Na dependência do Espírito Santo, claro, todos esses dons precisam estar na dependência. Então, é basicamente uma chamada a se aproximar de alguém. Esse dom possui uma grande importância. Ele consegue ajudar uma pessoa a sair do estado de inércia para a vida. Você levanta uma pessoa que está caída. Você é usado para isso. Você é usado para ganhar vidas para o reino de Deus e vivificar vidas que estão mortas espiritualmente, que estão doentes espiritualmente. Então veja como esse dom é importante. Veja como é tremendo. Então nós precisamos, quem tem esse dom, exercite ele. A obra de Deus, o reino de Deus precisa de você. Você que já se identificou com algum desses dons, a obra de Deus precisa de você. Levante-se e ande. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Tópico 3. Dons de cuidados e administração do serviço do reino de Deus. Nós vamos ver aqui mais 3 dons, né? Que são 7 no total. Já vimos 4, agora vamos ver mais 3. Introdução do tópico 3 diz: o apóstolo Paulo, no capítulo 12 do livro de Romanos, discorre tão bem a respeito dos dons, anunciando de maneira tão perfeita e harmônica os dons do Espírito. Ele demonstra o cuidado de mencionar as distintas categorias de dons e exorta os crentes para que possam exercer de maneira correta a função que cada um deles desempenha na igreja, de forma correta, né? Nós precisamos entender que Deus dá um dom para cada um, né? Ou 2. Então eu tenho que entender, descobrir qual é o meu dom, para que eu fui chamado, e exercitar esse dom. Agora tem gente que fica incomodado com o outro. Nossa, porque eu queria aquele dom. Será que eu não tenho esse dom? E fica batendo em ponta de faca, temando, ou com inveja, ou incomodado. Irmãos, tudo é para o reino de Deus. Fica feliz se aquela pessoa está exercitando o dom que Deus deu para ela, com humildade, com sinceridade, ou não, se não está com humildade, o problema é dela com Deus. Faça a sua parte. Se você ainda não percebeu qual é o seu dom, busque em Deus. Mas vamos fazer como isso aqui, de maneira correta, exercitar a função de cada um de nós na igreja, porque isso é importante, né? É importante haver equilíbrio. Amém? 3.1. Dom de repartir, ou seja, de contribuir também a serviço da igreja. Esse dom é a capacidade ofertada por Deus aos crentes através de recursos financeiros para que possam contribuir na igreja local e também na obra missionária. Não só na igreja local, não só na obra missionária, mas com aquele que precisa.
com aqueles que são carentes, com aqueles que estão passando necessidade. Então, é um dom que a pessoa recebe de contribuir, de ajudar o próximo financeiramente, com recursos financeiros, por exemplo, roupas, calçados, comida, que é muito mais importante que roupa e calçado ainda, né? E etc. Nesse sentido, né? E não podemos deixar de mencionar que ele deve ser exercitado com liberalidade, ou seja, a pessoa deve fazer de forma alegre, de forma espontânea, não é por obrigação. Quando é o dom que Deus dá, a pessoa não se sente obrigada, né? Quando a pessoa já tem o dom, ela não se sente, ela se sente livre, ela se sente completa quando ela faz isso, porque a pessoa já tem o dom. Então, ela precisa fazer isso para se sentir completa, porque essa é a chamada dela. Foi para isso que ela veio a esse mundo. Foi para uma dessas funções. Às vezes tem até mais coisas, mas foi para isso. E a Bíblia de Estudo Roma, faz um comentário que diz: o repartir deve ser praticado com generosidade. Todos podem doar, mas as capacidades diferem. Alguns se alegram em dar recursos bem pequenos, como a viúva, né, que deu a menor oferta, ela deu tudo que ela tinha. Foi a menor oferta, mas foi considerada a maior, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela deu, e ela se sentiu feliz em doar tudo que ela tinha, né? Outros já conseguem doar mais, né? Tem pessoas que dão um dízimo invertido, dão 90% e vivem com 10%, porque tem condições para isso. Tem um recurso financeiro para isso, né? Então, elas se sentem bem em fazer isso, felizes em fazer isso, né? Não por obrigação, não por manipulação, não é nada disso, mas por livre e espontânea vontade. Então, elas se sentem bem. Cumpre ressaltar que o suporte financeiro, quando desempenhado de coração, efetua a lei do amor e da harmonia. O dom de repartir é extremamente importante para a Igreja de Cristo, porque a Igreja não tem outro recurso a não ser quem entrega o dízimo e quem doa ofertas, né? Então, é importantíssimo, né? Não só para a igreja, mas para aquelas pessoas carentes, né? Nas igrejas sabemos que existem aquele assistencialismo, né? Que faz a doação de cestas, de alimentos para as pessoas mais carentes, e isso é muito importante, né? Quem possui esse dom apresenta sentimentos bons e puros. E é usado para colocar o serviço ao próximo, para o serviço ao próximo, né? A serviço do próximo, não para si mesmo. Então a pessoa recebe o dom para isso. Ela sente aquele desejo, né? Porque o Espírito Santo não oferta nenhum dos seus dons para retermos para nós. Se nós começarmos a usar qualquer um dos dons de Deus para o nosso próprio bem-estar, para o nosso próprio eu, para nós mesmos, logo Deus levanta outra pessoa e nós então perdemos aquele dom. Isso é real. Porque a obra de Deus, ela não para. Se você acha, eu sou a última bolacha do pacote, né? Só eu que sei fazer isso. Vai pensando nisso para você ver o que acontece, né? Então, nós somos convidados a repartir, quem tem esse dom, é convidado a repartir o tempo dele, o dinheiro dele, no socorro de outra pessoa. Então, não é para si mesmo, né? Se você tem esse dom, então use dessa forma. Esse dom é a capacidade sobrenatural que nos faz ir ao socorro dos pobres e faz com que não nos esqueçamos de repartir o nosso pão com aqueles que não têm nada para comer. Veja que maravilhoso, né? Nós temos que meditar nisso. Não é um dom que deve ser deixado de lado, mas é um dom extremamente importante para a obra de Deus. Todos são importantes, todos têm a mesma importância e cada um de nós precisamos exercitar. 3.2. O dom de presidir a serviço da igreja, ou seja, o dom de liderar. Entre os dons de serviço para que a igreja se desenvolva e sirva o corpo de Cristo, temos o dom de presidir. O próprio Espírito Santo habilita o crente para a liderança através deste dom.
A palavra presidir, no original grego, exposta neste texto, apresenta aquele que está proeminente sobre os outros, ou que preside, governa ou cuida com empenho de uma determinada coisa. A pessoa tem uma chamada para liderança, tem uma chamada para administração. Você vê isso, e ela sente isso, ela sabe conduzir as coisas, ela sabe orientar, ela sabe guiar as pessoas, um grupo de pessoas, ela sabe administrar, ela não precisa de alguém ficar falando, né? Porque ela percebe ali, é a pessoa que tem esse dom, é um dom de liderança, entendeu? É algo que a pessoa tem esse chamado. Muitos recebem esses dons quando crianças. Nós podemos ver essas capacitações, né? E aí você vê a diferença nas crianças ali, porque a pessoa é chamada para isso, tem esse dom. E o exercício da administração na igreja é um dom tão verdadeiramente espiritual como qualquer um dos outros mencionados. Todos são espirituais, né? Dons que o Espírito Santo nos oferece, nos capacita, né? Nós precisamos exercitar esses dons. E pode ser uma exortação também aos pais cristãos de exercitar esse dom em suas casas, em suas famílias, como líderes das suas famílias, porque hoje nós vemos a necessidade dos pais se levantarem como líderes das suas casas, porque nós vemos filhos que estão sendo autoridade em casa. Infelizmente isso tem acontecido, então há uma necessidade, isso aqui é uma exortação, uma advertência para nós pais, exercitarmos o dom de presidir, o dom de liderança dentro das nossas casas, dentro da nossa família, porque nós somos a autoridade em casa e nós temos que colocar os nossos filhos no lugar deles e ocupar o nosso lugar como pais responsáveis que somos, né? Dentro do nosso lar e agir com diligência, com sabedoria e autoridade que Deus nos deu. Amém? Se você perdeu essa autoridade, lembre que você tem. Busque a Deus. Busque este dom. Peça para Deus reacender em sua vida este dom dentro do seu lar, em nome de Jesus. E também serve para uma exortação para aqueles que presidem as igrejas, aqueles que lideram. Você, pastor, você que é líder de algum departamento. Se você tem esse chamado, se você está aí porque você é líder, então tem essa autoridade, exerça essa liderança, exerça essa administração, seja renovado em nome de Jesus. E muitos que não têm, entendam, você não tem esse dom, então você não pode ser líder, você não pode liderar. E os pastores, aqueles que dão cargos, precisam entender isso. Se a pessoa não tem a chamada, não tem o dom para isso, ela não pode ser líder, ela não pode administrar, porque isso vai atrapalhar a obra de Deus. As pessoas que não têm o dom para aquilo não podem estar ali. Precisa ver que o dom da pessoa é outro, né? Então nós precisamos ter sabedoria. Pedir demais sabedoria a Deus, porque não é fácil, né? Mas Deus há de nos capacitar em nome de Jesus. E o 3.3, nós vamos ver o último dom, que é o dom de exercer misericórdia a serviço da igreja. Os dons que apresentamos devem ser empregados no afeto e no emprego, sempre com o intuito de socorrer o outro. Olha o objetivo. Não é pensando em si mesmo, não é pensando na sua panelinha, não, mas é pensando sempre no próximo. Não importa quem seja, não importa se eu gosto, se eu não gosto de mim, mas é para mim pensar no meu próximo e a todos aqueles que estão à minha volta, né? Então, sempre esses dons é nesse sentido. Entre esses dons, acha-se o dom de exercer misericórdia, que consiste em perdoar e compadecer das necessidades alheias. Eu preciso disso, né? O possuidor deste dom espera socorrer as misérias dos outros de modo a aliviar a dor, solidão e amargura. Quantas pessoas, né, que a gente chega julgando, que a gente chega já e não quer beirar essa pessoa porque ela é isso e aquilo. Haja com misericórdia. A pessoa tem o dom de misericórdia, é justamente para isso. Aquela pessoa que é incompreendida. Você chega e você compreende. Você vê que aquela pessoa só precisa de misericórdia, só precisa de amor, só precisa de compreensão, né? E isso é muito importante no meio da igreja.
Porque o pastor não dá conta de todo mundo. Talvez o líder não dá conta de todos, mas tem alguém, você que está aí, tem esse dom. Então ajude, seja útil no reino de Deus, né? Olha, pastor, eu conversei com fulano, com ciclano, e eu isso e aquilo, e eu compreendi, eu me coloquei no lugar, e ele vai aproximar mais agora. Veja, se todo mundo for pensar assim, então, se você tem esse dom, haja com misericórdia. O certo é nós todos termos esse dom. Porque a gente só chega com julgamento. A gente só chega com pedrada. A gente só chega com preconceito. Nós precisamos usar desse dom. Exercitar esse dom da misericórdia, para aliviar a dor, para aliviar a solidão, para aliviar a amargura. Interceder por aqueles que estão amargurados. Tentar compreender. Qual o contexto de vida, o que aconteceu para aquela pessoa chegar naquele ponto. E talvez ser um canal de Deus para curar as feridas daquela alma. Então nós precisamos exercitar esse dom. Usar de misericórdia talvez seja uma referência à caridade. Cuidar dos enfermos e dos pobres e assim por diante. Então não é tanto espiritual como físico também, Ainda que todos os cristãos fizessem esse trabalho em certo grau, alguns tinham um dom especial para isso. Realmente, tem pessoas que têm um dom para isso. Um dom especial. É claro que nós temos que exercer, de alguma forma, a caridade, que é o amor ao próximo, ajudar ao próximo, e a misericórdia. Mas tem pessoas que parece que ele tem o dom. E precisa ser exercitado, a pessoa. O que exercita a misericórdia com alegria sugere que quando um homem pratica caridade, deve fazê-lo com um coração alegre. Para um cristão, a caridade é uma alegria e não uma obrigação. Nada pode ser feito por obrigação. Que possamos fazer tudo com amor, tudo por livre e espontânea vontade, sem esperar nada em troca, por fazer mesmo, porque esse é o nosso dever, porque é maravilhoso servir de alguma forma, com algum desses dons. Então, se você se identificou, se você viu que você tem algum desses dons, exercite esse dom. Não deixe de exercitar. Se você está exercitando, continue, pratique. Tudo para o reino de Deus. Tudo com alegria, com gratidão, porque a recompensa vem do Senhor. A recompensa já vem na hora, Eu, pelo menos, fico assim, me sentindo recompensada. Eu não fico esperando nada, nem de Deus. Não fico esperando. Porque quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, você sente uma recompensa tão grande, uma alegria, uma satisfação, uma paz que excede todo o entendimento, que nada nesse mundo se compara. Nada pode comparar ao que a gente sente quando a gente exerce o dom que Deus nos deu. Então, que possamos viver isso em nome de Jesus. E a conclusão nos diz: vimos em toda a lição que a verdadeira grandeza do crente está em servir. Por isso o Senhor nos capacitou com os dons para que possamos servir ao corpo de Cristo e aos nossos semelhantes. São muitos os dons, E aqui foram citados 7, nós comentamos sobre eles, mas existem muitas capacitações, muitas aptidões que o Senhor nos oferece, que o Senhor derrama sobre cada um de nós, e que possamos exercitar tudo que o Senhor nos dá, que possamos fazer cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, de acordo com aquilo que Ele nos oferece, daquilo que Ele nos oferta, em nome de Jesus, com muita alegria, com muita satisfação, em nome de Jesus. E que Deus abençoe você que esteve aqui comigo até o final. Que Deus te recompense em nome de Jesus. Me desculpe se o vídeo ficou um pouco grande, porque eu tentei resumir aqui, mas é um tema muito abrangente. Eu te aconselho que você medite mais, que você estude mais, procure em outras referências, em livros, e busque a Deus, porque é muito importante. Aqui a gente fez mais um resumo, e mesmo assim ainda ficou um pouco extenso, mas nós vamos esforçar para resumir mais em nome de Jesus, mas que seja feita a vontade do Senhor e que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento, amém? Deus te recompense, Deus te visite neste momento
E até a próxima, se Deus assim nos permitir, se Jesus não tiver voltado, porque Ele vai voltar e não tardará. Em breve, né? Que estejamos preparados em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até a próxima.